gave many men reason to react to her. So, she was a person who put herself into dangerous situations with great frequency. Olá, boa It has noite. been established in this court of law that Miss Blunt was not even certain who the father of her child is. What are you saying about my... Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então hoje não há ninguém? Olá, boa noite. Pois, por isso é que o som não dá. Olá, boa noite, Maria Henrique. Está tudo bem? Estão todos bem? Ou não? Podem ver qual foi o número que eu pus, que eu não estou a ver. Meninos. E agora? Não tens. Não. E qual foi o anterior? E qual foi a anterior? Marlene Cordeiro? Não, qual foi o da última vez? Teresa Neto, Maria Coutinho. Maria Edita, olá, boa noite. Esperem só um bocadinho que eu já ponho isso para a frente, está bem? Eu pus o número certo ou não? Rui Carvalho, qual foi o último número que eu pus? O 2 está a continuidade ou é igual? Olha que ninguém me responde. Olá, boa noite, Fátima Beijoque. Olá, boa noite a todos. Ele quer o castanho. E eu quero, eu também quero, porque os castanhos são irmãos e o outro não é. Olá, Adete Margarida, estás bem? Conceição Ribeiro, Teresa Neto. O anterior foi o 553 e hoje é o 554. Eu vi logo que tinha-me enganado. Tens a câmara ao contrário, diz a Adete. Depois tenho, filha. Vou pôr agora bem. Mas, vieste, agora não me vê. E agora? Tenho ao contrário? Já não tenho. Enganei-me no número, pá. E agora? Que importa, não é? Olá, Filipe Fanazo. Ainda não tinha visto. Hoje havia de ser o 544. A ver se eu avisei alguém para alterar isso. No fim, porque eu já não consigo ir de lá alterar. Conceição Ribeiro. Dete Margarida, não estás bem ou não? Maria Edith, Rui Carvalho, Filipe Fanazo, olá, boa noite. Silvia Ferreira, olá, boa noite, como está? E Lídio Santos, estás em viagem? Agora está bom. Maria Henrique, hoje é 554, mas eu agora não sou capaz de mudar, só ao fim. Só queria ver se tinha acertado. Joaquim Bastos, boa noite. Ontem enganei-me, sim, está tudo normal. Ah, está bonito.
Como é que eu posso estar bonito se eu estou aqui à frente da televisão? Estive a pôr o sol, tenho que me sentar naquele lugar. Diolinda Gonçalves, olá, boa noite. Helena Martins. E tu como estás? Eu estou andando tão cansado que eu não sei se ando bem. Sei lá, Dete, como estou. Deixa-me aqui acender a outra luz, porque senão ali não se vê. Já está. Agora vou passar para aqui, é só um bocadinho, que aqui estou melhor. Mais sentado, para vocês não pensarem que eu não vinha como até aconteceu. Eu tive que mandar logo isto. Tenho o cabelo em pé como? Oh meu Deus, hoje não, nada está bem para vocês, nem para mim. Agora já não está em pé. Estás a rodar. Ok, é tão boa a rodagem. Mas continua por aí, é sempre bom. Ao menos fazemos de companhia. Fazemos de companhia, tu fazes companhia a nós. Mas estás a rodar por as nossas estradas ou pelas estradas dos outros indivíduos? Boa noite, Délia Capela. Olha, o cabelo não dá para pôr mais coisa, tem que ficar assim. Se eu fizer assim já... Ai, não dá nada. É que não dá mesmo. Foi alguém que esteve a mexer no meu cabelo. Então, como é que estão todos? E Lídia, então vais a fazer nas nossas estradas ou nas outras estradas? Vou ver quem precisa de ajuda. Então, muito boa noite a todos. Ontem não vim por um lapso meu. Era para vir ontem, não hoje. Mas depois as coisas não deram e eu só percebi isso depois de ter posto a mensagem que fazia direto. Peço desculpa por ontem não ter aparecido. Vocês de certeza estiveram à minha espera porque eu tive a férias. E eu estava a ver que me acontecia ao mesmo, mas não. Cá estamos nós. Então, foi por isso que hoje não pus nenhuma fotografia. Então, vamos lá saber. Estão todos bem dispostos? Ou não estão? Ou só estão assim? Ou só estão mais ou menos bem dispostos? Estão todos bem? Acho que sim. Isto agora não anda nem para baixo nem para cima. Já está. Beijinhos também para ti, Cláudia Marina. Paulo Zé Cunha. Vai tudo bem? Vai, ou seja, vai melhor? É assim que se pergunta. Vai melhor? Ele quer o castanho. Tá. Vai devagar. Está bem. Mas mais vale ir devagar do que não ir. Ouviste, Paulo? Porque nada se faz depressa. Às vezes as pessoas pensam que nisto da espiritual... Sim, tudo bem dentro do possível. Ainda bem, Ilírio. Às vezes as pessoas pensam que a espiritualidade é uma coisa que resolve tudo muito rápido. Mas isso é um engano. Isso não existe. O rápido não existe. Tudo tem uma hora certa, tudo tem um momento certo para as coisas acontecerem. E nós às vezes temos que ter um pouco de paciência. Temos que ser um pouco pacientes. Porque no momento e na hora certa, se nós tivermos atenção, todas as coisas acontecem e nós conseguimos ultrapassar todos os nossos obstáculos
e atingir todos os nossos objetivos. Só precisamos ter calma e serenidade. Por isso que muitas vezes eu respondo calma e serenidade. Porque as coisas para serem feitas corretamente levam o seu tempo, ok? Muito bem. Então alguém quer fazer alguma pergunta? Que é para eu ver se está dentro do meu tema de reflexão de uma história que eu vos quero contar? Ou começo já a contar a história para vocês? O que é que acham? Mas eu ainda preciso um bocadinho mais para poder contar a história. É verdade, Elídio Santos. Rápido e bem, não há quem. Isso é uma pura verdade. Luís Silva, como estás? Um forte abraço para ti e para o Felipe e para a tua esposa. Está bem? Ana Gonçalves, boa noite. Graziela Calado, tem razão. Nós é que temos pouca paciência, pois tenho que começar a ter mais paciência, senão eu, pois, não fico nada satisfeito com vocês. Nem comigo. Maria Cristina Marques, boa noite. Está tudo bem com a família? O João Batista manda cumprimentos por falar nisso. Já vos dei os cumprimentos. O João Batista manda cumprimentos, eu já vos dei. Já disse que ele mandava cumprimentos. Ok? Não consigo enviar o PDF pelo mensageiro. Não? Então, manda para... PDF e pelo WhatsApp não consegues. Ou então manda por mail. Está aí o mail da associação. Manda pelo mensageiro uma mensagem e eu mando-te o mail pelo mensageiro. Depois tu mandas o PDF pelo mensageiro, está bem? Pelo e-mail. Ok? Pode ser assim? Ana Gonçalves. Nem me tinha lembrado que os PDFs, mas eu achava que poderiam uma semana. Não tens o número? Então eu vou-te dar o número 93 29 44 311. Apontaste? Conseguiste apanhá-lo? Estou a dizer-te o número. Ana Gonçalves, eu disse-te o número. Eu vou por aqui. 93 29 44 311. Está aí, Ana Gonçalves. Agora toda. O Elídio diz que sim. Podes mandar pelo WhatsApp, que diz que é mais fácil. Já tens aí o número. Ainda não conseguiste a foto? Vê se consegues. Sim, senhora. Olá, Círculo Fraternidade. Hoje não te esqueças que eu não pus bem o número. O número é o 554. Está bem? Se eu me esquecer por alguma razão, não te esqueças tu. Está bem? Ok? Pode ser? Pode? Ai, que hoje está a correr tão mal. Só... Já está bem. E então, tirando isso, outras coisas mais. Temos outras coisas mais.
Estão bem dispostos, sentem-se bem. Está tudo bem. Ana Costa, boa noite. Está tudo encaminhado, está. Olha, amanhã chega o outono. Ai, chega, Ilídio Santos. Oh, dias. O outono é sinal de outono mesmo. Ai, amanhã chega o outono. Engraçado. Não sei porque eu acho que as estações do ano mudam sempre ao dia 23. Vocês não... Então, mas amanhã é 23. Ah, é? Ai, eu pensava que hoje ainda... que amanhã era 21. Olha, vejam lá vocês como eu estou. As estações do ano chegam sempre a 23. Então vamos começar o outono, e depois o inverno, e depois demora um bocadinho a chegar até à primavera. Vamos ter cuidado deste inverno. Não vem por aí nada, não comecem já a inventar. Há alguns acontecimentos desagradáveis que se têm que dar, mas também não é nada do outro mundo. Já se deram tantos e a gente passou. Agora, mais um, menos um, a gente... Não tenham medo, não vamos ter a guerra mundial. Mas olha que teve quase. Agora são palavras e palavras levas ao vento. Agora vocês têm que fazer o melhor por vocês, aproveitar bem pois castanhas de erpiga e mantinhas no sofá. O outono. Agora vocês têm... Olha, não me lembrava realmente que amanhã começavam o outono. E amanhã é sexta-feira. Vamos sobreviver a tudo. Vamos sobreviver a tudo. Alguns não, temos que morrer. Porque não é só nós que existimos, não é? Existem muitas pessoas no mundo. Somos quase 8 bilhões de pessoas que estão no mundo. Quase 8 bilhões de pessoas. É muita gente. Por isso... Olha, ainda bem, então ele que vá. Que vá descansado e tranquilo, mas vá. Assim sempre sabe o que se passa. A família parece estar bem, vou visitá-los amanhã, eu tenho andado cheia de dores e o Carlos também não me parece muito bem. Mas isso já eu sabia, vai passar se Deus quiser. Não é se Deus quiser, nós também temos que querer. Primeiro nós queremos e depois Deus produz aquilo que tem que produzir. Deus nunca podemos pôr as coisas nas mãos de Deus dessa forma. Temos que lhe dizer assim, meu Deus, eu estou numa situação que não estou a compreender bem essa situação. O que é que eu tenho que fazer? E aqui sim. Mas começar logo a fazer alguma coisa. E aí sim, Deus, então, nos ajudará. Ou seja, a grande energia nos ajudará a concluir o nosso processo. Mas temos que ser nós a querermos, temos que ser nós a darmos o primeiro passo, temos que ser nós a fazermos as coisas, está bem? Ser nós, todos nós. Não nos podemos esquecer que temos que ser nós. Está bem? E depois eu dou-te a minha opinião, ok? Iris.
Então é simples. Hoje vou-vos contar uma história e vocês vão ver essa história. Quero que vocês tomem um bocadinho de atenção. Uma mulher, num tempo determinado, por ela, com certeza, nasceu numa família mais ou menos abastada. Não assim muito rica, mas também não muito pobre. Abastada. Nasceu menina, foi crescendo, mas muito nova. Ela teve artrite reumatoide. Vocês sabem o que é artrite reumatoide? Eu também podia ter tido. Quando era novo eu tinha. Com o esforço, com a energia e depois com a bênção dos deuses, passou. Espero não voltar a ter. Porque passou, porque não causou nenhuma deformação física. A artrite reumatoide geralmente causa. A Edith Piaf, por exemplo, tinha artrite reumatoide e por isso é que ela tinha aquele aspecto tão envelhecido, com 40 e tal anos, parecia ela que tinha 60. E essa senhora nasceu com artrite reumatoide. O claro que lhe dificultava a vida, porque ela ainda era nova, quando começou a ter artrite reumatoide, com certeza por volta da idade que eu tive, mas aí ela não passou. Aí ela continuou com artrite reumatoide. Já agora, peço a um de vocês que veja aí, quando é que o presidente Nixon foi presidente dos Estados Unidos da América? Qual foi o ano? Porque eu não me lembro disto, de repente eu preciso de saber. Em que ano é que o presidente Nixon foi presidente dos Estados Unidos da América? Então, porque é engraçado, porque também vai metê-lo a ele. Então, a senhora, a moçola cresce, né? Tem isso de artrite reumatoide. Naquele tempo não era fácil curar-se a artrite reumatoide, no tempo em que ela nasceu, evidentemente. O mundo já tinha algum progresso, mas não tinha um progresso ainda muito grande. Ela não nasceu em Portugal, nasceu ali para os lados da Grã-Bretanha, e então ela nasceu nessa família. Ela cresceu, ela teve um namoradico, ficou grávida, portanto teve uma filha que, por princípio, aos olhos dela, naquela altura, a família dela, ela tinha um irmão, tinha a mãe e tinha uma tia. Além de ter outros familiares, mas nessa altura, em que ela teve a filha dela. Então, eles disseram-lhe que a filha tinha nascido toda deformada e, portanto, não a deixaram ver e disseram que fizeram o funeral da filha. Isto é um ponto da história. Reparem, uma moça nova, numa família mais ou menos abastada, nem muito pobre, nem muito rica, 1969 até 1974. Nem muito pobre, nem muito rica, 1969. Então, prontos. Nem muito pobre, nem muito rica, e portanto... Mas ela tinha uma coisa muito gira e muito importante. Ela nasceu com um dom muito importante, muito giro. Ela nasceu com um dom que ela sabia pintar quadros, pintar coisas com tinta, pronto, pintar, desde fazer desenhos em parede, em quadros, em postais, por exemplo, fazia isso. Mas houve uma altura que ela não fazia. Então, o irmão, uma vez foi visitá-la, que ela estava em casa da tia, e disse que vendeu a casa da mãe. A casa da mãe era dela. Mas ela vendeu porque... o irmão vendeu porque era artista, sim senhor. Porque era artista, mas só mais tarde é que foi posta como artista. No momento da história que eu estou a cantar, ela ainda não era artista. Então o irmão dele vendeu a casa... E ela ficou muito triste. Ela disse, mas sendo assim eu vou trabalhar. Imaginem uma moça daquelas com na altura uns 30 anos, uns 30 e tal anos, ia trabalhar e já tinha uma deformação muito grande, que era um pouco nas mãos, mas principalmente nos pés. Tinha uma deformação horrível nos pés. Então ela, um dia... foi às compras, não é? Lá muito devagarinho, não é? E ela ficou tão zangada e ofendida por o irmão ter vendido a casa da mãe, que lhe pertencia a ela, sem autorização dela,
E ela tinha-lhe ter dito, mas tu não sabes fazer nada, tu não sabes cuidar de ti, isso assim. Ela disse, então vou arranjar um emprego. Evidentemente que naquela época para arranjar um emprego era muito difícil, na cidade que ela vivia, na Grã-Bretanha, também era muito difícil arranjar emprego. Então, ela foi a uma mercearia, onde se vendia tudo, não era bem mercearia, era, pronto, onde se vendia tudo, e quando estava a fazer as suas compras, aparece lá um homem, e o homem era um pouco rude. Era um pouco rude, não sabia ler. O homem tinha estado num albergue, portanto, num internato, vamos lá ver, crianças abandonadas, assim. Portanto, cresceu no meio dessas crianças abandonadas. Então, tinha assim, e já tinha 40 anos o homem. E vendia peixe. Vendia peixe. E então perguntou ao senhor do curso se não conhecia ninguém porque ele precisava de uma empregada. Uma empregada, vamos lá. Empregada para casa. E ele disse que não conhecia ninguém, mas que ele deixasse lá o papel e então que logo alguém via o papel e se alguém estivesse interessado ia falar com ele. Orfanato naquele tempo, exatamente, orfanato. E então, o que acontece? Acontece que mas ela não sabia que ele vivia no orfanato. Eu já estou a acrescentar à história algo mais. Então, já estou ainda estou no princípio e já estou a ir buscar coisas ao meio da história. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a moça pensou e tirou o papel para ir falar com o senhor. E assim fez. Foi a andar, ela tinha assim aquele aspecto de um pouco deformada, não é? Chegou ao pé dele e disse-lhe. Ele morava numa casa muito pequena, era a cozinha, fazia cozinha e sal, e no segundo andar, que tinha que ser por umas escadas horríveis, por dentro de casa, portanto, era o sótão, é que se dormia lá. E ele só tinha uma cama para dormir, imaginem-se. E ela disse, então, mas não procura uma empregada? Ah, sim, procuro. Mas você acha que sabe fazer alguma coisa? Até o meu cão, os meus cães sabem fazer melhor. Ela disse, mas eu sei fazer. Se você quiser, dá-me comida e eu trato-lhe da casa, trato-lhe de tudo. E você dá-me comida e tem que me dar... tem que me dar vamos pôr $2, não era $2, mas faz conta, $2 por mês. Portanto, tem que me dar. E se não dispenso, tem que me dar $2 por mês e pronto, eu aqui fico. Então ela tinha que tratar da lenha, era a jornada, pronto. Ela tinha que tratar da lenha, tinha que tratar dos animais, coitadinha, tinha que tratar dos cães, tinha que varrer a casa e tinha que fazer comida para o senhor. O senhor ia lá, então, vender o peixe e ela ficava a fazer aquelas coisas todas. Mas eles começaram os dois muito mal. Só que ela, quando tirou o papel e tinha olhado para o senhor, ela nutriu logo por ele uma certa paixão, que é perfeitamente normal, uma empatia grande. Claro que o senhor não nutriu essa empatia por ela. Mas pronto, também não apareceu mais ninguém. E ele falou lá com o senhor do orfanato, foi lá almoçar, estavam lá só miúdos, e ele contou, olha, tentei arranjar uma empregada e apareceu-me assim, uma senhora assim. E o diretor, o homem do orfanato, conhecia bem, disse, mas tu aceita e aceita mesmo, porque tu precisas de quem cuide de ti. Pronto. E ele então, ouvindo o do orfanato e tendo já falado com ela, aceitou, mas com a condição que ela é que mandava ali e ela é que punha e dispunha. Boa noite, Cátia. E aos restantes que eu não disse. Então, punha ou dispunha, disse logo, eu é que mando. Eu é que mando.
Pronto. Então ela lá começou a arrumar, a barrer, e ele disse, não tens que mexer nas minhas coisas, porque as minhas coisas são as minhas coisas, e, portanto, não tens que mexer em nada que é meu, só tens que limpar aquilo, fazer a comida, e isso assim. Pronto, ela lá foi, tinha que fazer o almoço, não tinha nada para fazer o almoço, foi matar uma galinha, com muita pena, pediu desculpa à galinha, mas teve que a matar e fazer o almoço, que era para fazer o almoço. E quando ela dava o almoço dela, ela dava o almoço a ele, ela não podia almoçar. Portanto, depois ela almoçaria sempre fora de horas dele. Era a empregada dele. E ela vai assim, então onde é que eu vou dormir? Então, há uma cama lá em cima, eu também dormi com muitas pessoas e levava a castada delas no orfanato, claro. Os garotos dormiam uns com os outros. E ele não tinha a noção que estava a falar com uma mulher, de certeza. Tu ficas numa ponta da cama, eu fico na outra. Nós estrovamos e tu dormes lá em cima. Aquilo é grande, é espaçoso. Ou és fina demais para isso. E ela, com a sua humildade, está bem. E assim foi. Começaram a fazer. Houve algumas coisas que ela não fazia de agrado dele. Ele discutia e rebaixava, isso assim. Mas ela não sabia uma coisa interessante. Para já, é que ela sabia pintar. Segundo, é que ela sabia ler e escrever. E ele não sabia ler e escrever. E terceiro, é que ela era muito mais instruída em todos os níveis do que ele. Pronto, e ele não sabia disso. Ele vai descobrindo com o tempo. Então, quando uma senhora vai lá, à casa do peixeiro, e diz, pergunta por ele diz, não, eu não estou cá. Então a senhora é o quê? Sou empregada. Ele é que manda, eu sou empregada. Então diz a ele que eu paguei-lhe 2 peixes e ele nunca me foi levar. E ele tem que os ir levar. Mas quando a senhora lá foi, reparou que ela viu lá umas tintas e uns pincéis, e também tinha levado de casa. Ela estava a pintar umas paredes, assim, muito giras, e ela viu, é a senhora que está a pintar isto? Sou. Então é capaz de me pintar um postal? Pinto. Pronto, e assim ficou. Então, conforme ia andando o tempo, eles começaram a ter ele começou a ter uma certa simpatia para com ela, mas sempre bruto. Pronto. Tanto que estava lá um também que era vendedor de peixe, e que viu que ele não a tratava muito mal, muito bem, e chamou a atenção. Chamou a atenção, porque é que ele não a estava a tratar bem, porque afinal de contas ela estava a ser a trabalhadora dela, não é? E ele não estava a tratá-la muito bem, isso assim, e fez-lhe ver as coisas. E ela olhou assim, pensou 2 vezes, disse assim. Então, ele disse assim, ela falava muito no irmão sempre, né? E falava na filha, principalmente no irmão. Ela falava muito no irmão e dizia, olha, o meu irmão não apontava às pessoas que lhe ficavam a dever e depois acaba sempre por gastar o dinheiro todo. E eu posso-te ajudar nisso. E agarra num caderno. Lá, um caderno que não é um caderno igual ao nosso, e num lápis e diz lá, as pessoas que devem dinheiro ao Edam. Pronto. As pessoas que devem dinheiro ao Edam. Vá, diz lá quais são as pessoas que devem. E depois ele foi dizendo e ela foi escrevendo. E ela também deu-lhe o recado da moça. Mas tu também deves. Já recebeste 2 peixes e não foste entregá-los. Agora deves de ir entregá-los. Então, ele aproveitou para ir à casa da senhora que era fina, mas que era conhecida também e amiga dela. Por isso é que ela ficou espantada dela ser empregada. E à casa dessa senhora, e lá chegou e bateu à porta e disse, tome lá 3 peixes, uma vez que pagou 2, e eu não os vim cá trazer, agora dou-lhe 3. E ela já tinha pintado o postal, e ela disse, eu trago-lhe aqui o postal, pediu-me para pintar, se gostar. Ela, sim senhora, ela viu o postal, gostou muito, e vai assim, olha,
eu compro mais peixe se você deixar ela pintar mais postais para mim. E vai assim, ele, está bem, quanto é que paga pelos postais? Tem que pagar os postais. Ela disse, mas tem-me que pagar os postais. Então, quanto é que é os postais? Está bem, então fica, pronto, 5 euros cada postal, para eu não estar a dizer aqui a moeda. A 5 euros, pode ser? Pode, está bem. Pronto. Então, cada vez que ele ia lá levar o peixe, ela mandava postais, a empregada, supostamente, não é? Mandava postais para essa senhora. Essa senhora pensou 2 vezes, viu que ela pintava muito bem e começou a distribuir os postais dela internacionalmente, porque ela ia ali só passar férias, mas vivia em Nova Iorque. Então começou ela disse, olha, eu gostava que me pintasse um quadro em madeira, como entender, e depois o enviasse para mim e continuasse a enviar os postais. Ela disse, não se esqueça que isto, a senhora, não se esqueça que eu posso lhe fazer isso, mas depois eu tenho que enviar os postais, os postais e o quadro quando você estiver em Nova Iorque. E assim já não são 5 euros, tem que ser mais os portes, porque eu tenho que pagar os portes para lhe mandar os postais. Nisto, a vida foi passando, os invernos da vida e os verões foram passando, que ela conseguiu que toda a gente, que as pessoas começassem a procurar os postais dela e as pinturas dela. E isto porquê? Porque a senhora que vivia em Nova Iorque e que foi a primeira a ter o postal dela, foi distribuindo os postais e foi falando dela, da doença dela, da forma dela, e veio um jornal e quis entrevistá-la. E assim fez. Entrevistou-a, fez um pequeno filme sobre ela e isso passou pela a televisão. Quando o irmão viu aquilo, ficou logo todo, estava num bar, assim meio desmazelado, e ficou logo todo invejoso, não é? Porque nunca julgava que a irmã tivesse tanta fama, porque ela, a partir daí, começou a ter muita fama. Tudo o que ela pintava, as pessoas que passavam à frente da porta, de uma casa pequena, como vocês devem calcular, era só assim uma casa. Olha, era uma casa como esta sala, só que tinha o sótão. Então ela começou a expor as pinturas dela. Então o senhor começou a ver que ela ganhava mais dinheiro a pintar que a fazer-lhe a limpeza e que ela vender peixe. Então ele disse para ela, prontos, mas sou eu que mando. Dizia ele, sou eu que mando, eu é que mando. Tu pintas pintas e eu faço as coisas. Realmente para tu teres tempo de pintar, faço eu as coisas, mas eu é que mando. Cá em casa sou eu que mando. Então um dia eles estavam os dois na cama e o calor dos corpos puxa assim para outras coisas. E ele quis essas coisas. E ela disse não. Não porque eu não estou porque me aconteça como me aconteceu da outra vez. Portanto, por isso, pressupôs-se logo que ela só teve relações 1 ou 2 vezes sexualmente e ficou grávida. E foi quando ela conta a história da filha dela morta. Pronto. E ele ficou assim, irritado, e ela disse, para isso tens que casar comigo. Não. Pronto, assim. Não, as pessoas já falam, já dizem que eu sou a tua coisa do amor, portanto, se quiseres, é só, nós temos que casar. Isso requer muito dinheiro, dizia ele. Requer muito dinheiro. Não. Em vez de fazermos uma festa, não fazemos festa nenhuma, casamos só e somos só nós e não gastamos dinheiro nenhum. Por isso, pensa lá no assunto, se quiseres, assim tudo bem. Sem ser assim, não está muito bem. E pronto. E ela era muito mais frágil do que ele, com a idade. Nós temos que ver aqui pontos. Ela, por um lado, era forte, porque era mais intelectual do que ele, porque sabia pintar, e porque também sabia fazer muitas coisas, mas tinha aquela deficiência por causa de artrite reumatoide. Então, ele pensou, não estava muito de acordo,
pensou, ainda foi agressivo para com ela, mas ele foi pensando, quando ele começou a ver que as pinturas dela valiam muito, porque ela depois, ele depois também viu-se na televisão, mas ele deixou-se filmar e também falou, isso assim, e ela era ao peixeiro, e ela então pintava, ele só dizia, pois, agora toda a gente passa lá em casa, toda a gente compra, isso assim, aqueles queixumes que os homens às vezes têm, pensam que eles fazem tudo e que ninguém faz nada, e afinal de contas as mulheres também fazem muito, e então acontece que aquela coisa de ciumeira, não é? Já não dava a ter a atenção que a coisa, agora até sou eu que tenho que cozinhar para tu poderes pintar, mas não sei o quê. E ela, pois, tu é que mandas, tu é que mandas. Ela sempre disse a ele, tu é que mandas, eu não mando, tu mandas. Tu não disseste que mandava. Um dia tiveram uma discussão e ele disse, os meus cães valem mais que tu. Tu é que sabes, tu é que mandas. Tão simples como isso, tu é que mandas. A vida foi-se andando até que ele decidiu casar com ela. Pronto. Porquê? Porque despertou não só o desejo, mas começou a despertar o amor entre eles dois. Ela já tinha amor por ele, ele começou a ter amor por ela. Então casaram. Casaram os dois no orfanato. Quem assistiu foi as pessoas do orfanato e foi lá um padre do orfanato que o casou. Casaram, já puderam fazer amor à vontade. Até que ela já era a mulher dele, ela ia pintando sempre, ele começou a ir comprar as tintas com ela, eles usavam uma carroça e ele nunca levava ela na carroça porque tinha que levar o peixe e depois já começou a levá-la a ela porque ela não podia andar há tanto tempo em pé e ele começou a perceber essas coisas até que comprou um caminhãozito, uma caminhonetazita e já a transportava por caminhoneta porque já tinha dinheiro para isso, não é? Mas era ele que ela organizava as coisas tão subtilmente que fazia ao querer a ele, que era ele que organizava tudo, ele é que fazia tudo, portanto, ele ficou sempre com a ideia que era ele que controlava, mas ela é que organizava as contas, ela é que organizava, mas dizia sempre, tu é que mandas, tu é que sabes. Mesmo já depois de casados, ela tomou sempre essa atitude. Então, uma vez ela estava a pintar, e era verão, entravam assim mosquitos e incomodavam. E ela dizia assim, podias pôr ali uma rede, uma porta, contra os mosquitos. Não põe nada, isso é muito caro, mas o quê? Tu é que sabes, tu é que mandas. Mas os mosquitos incomodam-me para eu pintar, para eu estar a pintar bem. Já não basta eu já cozinhar e tu eras a criada. Tu é que sabes, tu é que mandas. E ela lá, passado uns dias, lá trouxe a porta, lá pôs a porta, foi fazendo as coisas. Ela soube levar ela soube levar o barco a bom porto. Então, ele ficou muito admirado quando descobriu que ela lia, que ela escrevia, ela começou a receber muitas cartas, até, para vocês saberem o ano que isto aconteceu, por isso é que eu perguntei quando é que o presidente Nixon foi presidente. E vocês puseram aí. Até que o presidente Nixon disse que era um quadro dela. E ela disse assim, escreveu-lhe e disse que queria que ela lhe mandasse um quadro. O quadro para o presidente tem que ser como para as outras pessoas, como eu tenho que mandar para o presidente, ele primeiro paga-me, e ela a dizer isto, ela a dizer a ele primeiro paga-me, e depois e manda os dinheiros dos portos e eu depois mando-lhe o quadro. Reparem para o presidente dos Estados Unidos da América o que aquela mulher era inteligente. E assim foi. O irmão dela foi visitá-la e disse assim, tu não tens capacidade, estou a ver que tens aqui muitos quadros, estou a ver que estás a ganhar algum dinheiro, tu não tens capacidade de gerir o dinheiro, ele é que está a gerir o dinheiro todo, portanto, e tu não tens capacidade, com certeza era melhor eu dar-te uma ajuda e gerir o teu dinheiro. E ela vira-se para ele e vai assim, olha mano, eu sou uma mulher casada, além de tudo eu sei gerir o dinheiro, eu deixo gerir a ele porque me apetece deixá-lo de gerir a ele, mas não te deixo gerir a ti,
Porque tu queres gerir o meu dinheiro como geriste o dinheiro e a casa da mãe que tu vendeste sem minha autorização? Ou estás enganado? O que é que vieste cá fazer? Foi só para me dizer isso? É melhor comprares aqui um quadro, não achas? E ele, está bem, eu compro vou comprar um quadro. Nisto ele chegou e ele percebeu que era o irmão dela. E como ela falava muito no irmão, e numa filha, e num irmão, e ele percebeu, e ele vira-se para o irmão e diz, mas quer comprar um quadro ou não? Compre lá um quadro e siga a sua vida. E ele disse, gostava que fosse aquele. E ela disse, esse é mais caro. É mais $1, portanto, dás mais $1 por esse. E ela lá deu o dólar e foi-se embora. Foi-se embora com grande pena porque ele queria era chorar a irmã. Pronto. Nisto, o peixeiro, quando ia entregar o peixe, viu a tia dela que já estava assim um bocadinho envelhecida, já tinha passado assim alguns anos. Já era velha quando ela saiu de casa e a tia disse, se tu saís de casa eu nunca mais te recebo de volta. Então, e ele tinha contado isso aí, ela tinha contado aí. Então, o mais engraçado é que a tia diz lá a ela que me venha visitar, que eu preciso falar com ela e tenho saudades dela. E ele chegou a casa e disse, olha, a tua tia disse para tu ires visitar, mas tu não vais nada. E ela disse, tu é que sabes, tu é que mandas. Passado uns tempos, ela disse, mas eu quero ir visitar a minha tia. Se fores visitar a tua tia, não te levo, não interessa, eu vou a pé. Eu vou a pé. E ela, coitadinha, mal podia andar a pé porque a maior deformação dela era os pés dela. Então, vou a pé e acabou-se. Pegou num quadro e eu vou visitar a minha tia. E ela foi visitar a tia dela. Então, quando chegou ao pé da tia, a tia disse, tenho muita pena de não ter sido tão boa para ti, de não te ter compreendido, de não ter visto as tuas capacidades. Eu... um dia destes vou morrer e não quero morrer com nenhum remorso, por isso quero-te contar uma coisa. E ela, então conta, tia. Então ela disse, a tua filha? E ela disse, sim, a minha filha, vocês fizeram um funeral, não me quiseram mostrar, porque ela estava tão deformada, que vocês não queriam que eu ficasse com essa má imagem e nunca me deixaram ver. Pois, mas deixa-me falar. Estou a falar, minha tia. Fala, a tua filha está viva. E foi entregue a uma família muito rica. E foi o teu irmão, com a minha concordância, que vendeu a tua filha a essa família rica. A tua filha nasceu perfeita. E o teu irmão propôs vendê-la. Porque podia-se fazer isso nesse sítio que ela vivia. Propôs a vender. E então combinámos de dizer-te que ela tinha nascido morta, deformada, isso assim. Fizemos o funeral dela, mas não foi nada disso. Porque nós achámos que tu não tinhas capacidade. E eu hoje, como vejo a tua capacidade, não quero morrer com este remorso. E ela disse à tia que nunca mais lhe perdoava. E saiu de casa da tia. Ela tinha ido a pé visitar a tia. E voltou a pé e foi ter com a amiga dela, com aquela amiga dela dos quadros, que lhe comprou o primeiro postal pintado. Foi ter, claro, muito chorosa, muito coisa. Como o marido dela tinha dito que não a ia levar nem a ir buscar, ela foi ter, mas não foi para se afastar do marido, precisava de um tempo só para ele. E ela foi ter porquê? Porque depois o marido pesou-lhe a consciência e ia para ir buscá-la. E apanhou ao meio do caminho e ela estava a chorar e ela disse, o meu irmão, estás sempre a falar no teu irmão e na tua filha morreu, isso assim, sai já do carro. E foi isso que fez com que ela fosse ter. Mas não foi que ela ficasse zangada, porque ela já estava tão ferida por lhe terem mentido que a filha tinha morrido e a filha era uma pessoa viva. E então, ela foi ter com essa amiga e teve uns dias em casa dessa amiga. Ela disse para ela lá ficar uns dias. E essa amiga até disse assim, enquanto eu aqui estou, não és capaz de me ensinar a pintar? E ela disse, não. Como é que tu aprendeste a pintar? Eu não aprendi a pintar, eu apenas sei pintar. Para mim, pintar
é tudo no mundo. Eu esqueço tudo e sou feliz. Pronto. Mas ensiná-la a pintar, eu não consigo ensiná-la. Não tenho nenhuma técnica para ensinar a pintar. E ela disse, mas é tão bonito tudo aquilo que tu pintas. É de uma beleza enorme. E tu só pintas assim, só assim. Eu só preciso de uma janela envidraçada, um pássaro, a paisagem, e depois venho e eu pinto tudo o que tenho que pintar. Ela ficou lá, ainda há algum tempo, uma semana, coisa assim. De repente, ele, de repente, um dia, passada a semana, ele estava muito triste, começou a sentir falta dela, porque às vezes as pessoas precisam perder para coisa. Ficou muito triste e foi lá ter com ela e disse: eu gostava que tu voltasses, assim, mas eu não me fui embora, disse ela. Tu é que não quiseste ouvir a minha história, portanto eu precisei de ficar um tempo comigo, mas eu jamais te deixo. Tu és meu marido. E eu sou a tua mulher, nós não temos que nos deixar. Porque ele disse assim, eu amo-te pela primeira vez. Aqueles homens machos, sabem? Não têm assim nada. Não é? Por acaso fez-me lembrar muito os nossos pais, os nossos avós, assim. Não tinham nada aqueles homens mais antigos. Nem sabiam dizer amor e essas coisas assim. Então, ela explicou-lhe, eu não fugi de ti, nem saí de casa. Eu apenas queria um espaço para mim, como tu não me ouvias, assim. Porque depois a amiga falou com ele e contou-lhe a história da filha. Pronto, e por ali ficou, ela regressou a casa, mas ela ia ficando cada vez mais doente, o médico foi visitá-la à casa, mas ela nunca dizia a ele que estava doente. Só quando lhe davam assim. Por exemplo, ela caiu no meio da neve, esteve ali no chão, no meio da neve muito tempo, o médico teve que lá ir e ela estava com enfisema pulmonar. Ela, de vez em quando fumava o seu cigarro. E o médico perguntou se ela já tinha deixado de fumar o seu cigarro. Ela disse que não, todas essas coisas. E então acontece que ela ali ficou e ela só pediu ao médico que receitasse alguma coisa para a artrite reumatoide dela porque ela já estava a ter uma certa dificuldade nas mãos para fazer as pinturas. Uma certa dificuldade nas mãos para fazer as pinturas. E assim foi o médico que lhe deu, foi embora. Passado um tempo a vida foi decorrendo, não é? E eles lá tinham os seus desentendimentos, mas ficaram mais entendidos. Os cães deles morreram e ela disse assim, olha, é melhor arranjar outros cães. Mas o que ela estava a querer dizer é assim, eu vou durar pouco tempo, arranja os cães para te fazerem companhia e para depois arranjar já outra pessoa. Mas não lhe disse assim. E ele não percebeu. Uma noite ela estava a pintar e realmente ela sentiu-se tão mal, que ele teve que agarrar nela, metê-la na carrinha e irem para o hospital, levá-la para o hospital. No hospital tentaram fazer tudo. Ela teve ali uns dias no hospital, ele nunca saiu de pé dela no hospital. Mas antes disso, já me estava a esquecer, que é importante para vocês. Antes disso, depois dela regressar a casa, que teve aqueles dias fora, e ele foi descobrir onde morava a filha dela. E quem era a filha dela. E pegou nela e levou-a lá a uma rua daquela cidade e disse para ele, aquela casa branca ali mora a tua filha. Estava um homem a trabalhar cá fora, a arranjar os jardinagens, assim. Depois saiu uma moça, crescida, bem feita, e o homem disse, olha, vamos levar, lá vai para depois irmos jantar. E ela disse, vai, eu vou ficar aqui um pouco fora. E ela então, de longe, espreitou a filha. Não teve coragem de chegar ao pé da filha, porque o que é que ela iria dizer à filha, não é? Mas ficou muito feliz. Ao mesmo tempo, triste e feliz, por ver a filha e só dizia para ela, a minha filha é tão bonita e tão perfeita. Portanto, e só dizia isso. Depois, numa noite, eu tinha-me esquecido de contar esta parte, numa noite, o que é que acontece? Acontece que ela sentiu-se muito mal, foi levada para o hospital. Quando foi levada para o hospital foi internada, foi assistida, teve um momento de paz, ele ficou sempre no hospital com ela, então ele estava muito triste, ia dizer para ela, quando ela estava consciente e assim mais ou menos tranquila, dizer assim para ela, eu acho que podia ter feito mais por ti.
E ela disse, Adam, chega aqui ao pé de mim. E ela encostou-se, deu-lhe um beijinho, disse assim, e ela disse, sabes, eu estou muito feliz, porque eu senti-me amada. E o mais importante foi isso mesmo, sentir-me amada. Por isso, tudo o que fizeste ou não fizeste não interessou. Só interessou o amor que eu senti, que tu me proporcionaste. E por isso, eu sou feliz. Mas são horas de arranjar outros cães para te fazerem companhia. E ela aí é que percebeu, e ele disse, então tu andaste-me sempre a mentir, porque afinal sabias que estavas cada vez pior e não me foste dizendo nada. E ela não disse nada, deixou ele, puxou-lhe a cabeça para junto da cabeça dela, sem muito lhe tocar, um pouco mais abaixo, e nisto ela dá o último suspiro e morre. 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 E ele fica muito triste, aí é que ele percebe, porque ele era mais velho que ela. Era assim mais velho mesmo, uns 10 anos, 12 anos. Ela morre e ele fica muito triste. E depois, ao fim da história, vêm as filmagens que foram feitas naquela época. Isto foi uma história real e aconteceu. Porquê é que eu vos estou a contar esta história? Eu já estou em 56 minutos. Porquê é que eu estou a contar esta história? Eu estou a contar esta história para vocês verem que muitas vezes nós nascemos com determinadas coisas, mas que acontece sempre qualquer coisa que, se nós aproveitarmos, será sempre de grande utilidade para a nossa evolução. Para vocês verem como, afinal de contas, ela é que era a pessoa mais deficiente e mais frágil fisicamente, mas ela é que ensinou a ele a amar, a ter respeito, a ser delicado, a ser carinhoso, a ser afetuoso, sem obrigá-lo a nada, sempre deixando que ele pensava que ele é que mandava em tudo. Ela soube se portar como uma mulher. Primeiro foi criada, depois foi empregada e depois foi a mulher dele. Quanto mulher dela, ela continua a dizer que ela é que mandava e que punha e que dispunha, mas ela levava sempre à avante dela, com subtileza, utilizando as expressões corretamente, fazendo-o sentir que ela tinha estima por ele, mas que ele, de alguma forma, faz conta que era o dono daquilo tudo. Mas era só o dono daquilo tudo, não era dono da inteligência dela, não era dono das capacidades dela, não era dono de nada. O mais que poderia ser é um pouco dono do corpo dela. Então, enquanto tomava, evidentemente. Então, o que é que aquela mulher veio fazer à Terra? Ficou sem uma filha, venderam-lhe a filha, ela só soube um pouco para o fim da sua vida, ela viveu sempre esse trauma, por isso não queria nenhum homem, só que engraçou com aquele homem e pronto, foi para ser empregada dele, mas que acabou por casar com ele e ela depois fez uma pequena fortuna com a pintura e ficou conhecida por causa da sua pintura, tendo a sua enfermidade, e mudou a vida de um homem que viveu num orfanato e que era despido de qualquer tipo de sentimentos e de qualquer tipo de cultura. Era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Portanto, todos têm um propósito na vida. Ela, o propósito dela era passar por essa amargura da doença. O propósito dela era realmente lutar com as forças que ela tinha, poucas, mas eram o suficiente para ela lutar. E o propósito dela era mudar aquele homem. Ela podia ter mudado o irmão dela, mas como o irmão dela era do mesmo nível intelectual e da tia dela, que também era do mesmo nível intelectual e cultural, ela não poderia mudar esse, então mudou quem podia mudar. É uma história que é real, aconteceu nesta terra e aconteceu no tempo em que o Nixon, sim, presidente Nixon, era presidente dos Estados Unidos da América. É engraçado, haveria muito mais por dizer, mas eu esgotei o meu tempo, como sempre, nunca tenho cuidado, esgotei o meu tempo, e era engraçado.
eu amanhã faço-vos, se vocês quiserem voltar comigo, amanhã faço-vos então uma análise mais profunda e espiritual sobre o caso desta mulher, para que vocês possam ver e reparar na vossa vida e para que vocês possam perceber então qual é o vosso propósito de vida. Ok? Hoje na oração eu estou um bocadinho triste por vários acontecimentos que se têm dado na Terra. Triste por várias pessoas que têm partido abruptamente, outras que têm partido por doenças, assim. Então a minha oração hoje é muito simples. A minha oração é pedir aos anjos, aos arcanjos e a todos os seres espirituais e a todos os seres humanos que de alguma forma o que puderem fazer por essas pessoas que têm desaparecido da Terra tão repentinamente e às vezes tão novos, para, se puder ser, para que eles sejam envolvidos, todos eles em luz, e principalmente os seus familiares, para que sejam impregnados sobre os familiares a energia do amor, a energia da suavidade e, sobretudo, a energia do conforto, que é para que todos possam seguir em frente, porque a vida é uma passagem, mas nós, sem essa passagem, nós não aprendemos. Por isso temos que aprender na nossa vida e pensarmos sempre que todos os dias nós morremos e todos os dias nós nascemos. Mas principalmente por essas criaturas humanas e que também são criaturas divinas, principalmente que esses que vão sejam de tal modo abençoados que não se percam no caminho e que de alguma forma sejam transportados à pátria espiritual e que os seus familiares, aqueles que ficam cá, possam compreender que a vida é uma passagem e que cada um nesta passagem tem o seu papel e tem de desempenhar o seu papel e cada um, no fundo, eles que ficam têm que continuar a viver a sua própria vida. Só têm de agradecer por aquelas pessoas terem passado, de alguma forma, pela vida delas. E a minha oração é simplesmente estas palavras, porque palavras também são orações por esses rapazes, por essas raparigas, por esses jovens, por aqueles já muito adultos, por aqueles mais idosos, por todos eles e pelos seus familiares. E eu tenho a certeza que a energia, a grande força da energia, a grande força do amor, vai atuar sobre eles, vai conduzi-los à pátria espiritual e vai atuar sobre os seus familiares que ficaram cá e vai-os acarinhar. Já que eu não posso, nem vocês podem acarinhar, todos podemos orar por eles, ok? E esta é a minha oração de hoje. Então eu voltarei amanhã. Amanhã tentarei dar-vos os tópicos, porque eu nunca pensei que o tempo passasse assim tão depressa, da história que vos contei hoje. E vocês agora vão ver essa história, porque essa história existe, e vocês vão ver essa história, e também, se quiserem dizer alguma coisa, mandam pelo mensageiro, está bem? Ok? É fácil, vocês vão ao Google, ou então vão, eu não sei se é no AXN, num desses canais passou o filme. E o filme é muito interessante, e o mais interessante é os dois atores que representam. Ao fim do filme aparecem as imagens reais dos acontecimentos reais, entre essas duas pessoas que eu contei a história, mas a forma como foi interpretado, quer pela atriz, quer pelo ator, foi assim uma coisa fenomenal, que parecia que eles realmente que eram os verdadeiros protagonistas da história. Portanto, um abraço fraterno para todos vós, que vos seja concedido o que vos for devido. Até amanhã. E não se esqueçam também de orar por mim, para eu arribar aqui um bocadinho, porque há muito tempo que eu ando aqui um bocadito embaixo e eu preciso de arribar para cima, ok? Vá. Um beijinho, um abraço e até amanhã. E vejam lá a história.
ok? Vamos lá. Depois ponham um de vocês, se descobrir, ponha lá a história. Eu não vos quero dizer, quero que vocês tenham trabalho para descobrir, ok? Vá. E não se queixam, vejam a história e não se queixam, não arranjem tantos problemas na vida, ok? Vá, tchau, até amanhã. Um abraço. Tudo bom, Ilídio Santos? Um abraço para todos vocês. Paulo Cunha, Maria Cristina, para todos vocês um abraço fraterno. Vos seja concedido o que vos for devido, que vos seja concedido o que vos for devido, vos seja concedido o que vos for devido e que me seja concedido a mim o que me for devido. Bem-aja a todos, até amanhã.